Olá, eu sou Eliezer Soares, da Ponte Natal, e eu fui convidado aqui para refletir um pouquinho junto com vocês sobre a igreja do futuro, o que é necessário para ser igreja no futuro. Você já reparou que parece que nós não esperamos mais, nós não temos mais a atitude de simplesmente esperar, deixar o tempo passar, prestar atenção à nossa volta. A gente não espera mais no elevador, a gente não espera mais numa fila de mercado, a gente está sempre fazendo algo para encher o nosso tempo, a gente está sempre consumindo algo, a gente está sempre voltado e curvado às nossas telas com muita frequência. Curvado, talvez, parecendo alguém que presta culto, esse culto da nossa rotina acelerada, desejosa por mais conteúdo e informação, talvez aconteça através do rito de passar a tela, percorrer os feeds das nossas redes sociais, e enquanto nós fazemos isso, somos fisgados e consumidos e desgastados pelo próximo conteúdo que está no post a seguir, ou pela próxima trend que eu não posso ficar de fora. E enquanto nós estamos fazendo esses gestos aparentemente inofensivos, parece que a gente vai deixando escapar um pouco da vida entre os nossos dedos. A vida vai passando e a gente está com a nossa atenção aprisionada nos dispositivos ou nas aparentes necessidades que nos cercam. Pesquisas recentes dizem que, em média, o brasileiro passa mais de 9 horas conectado através de um dispositivo móvel. É muito tempo, é muito tempo. Se nós considerarmos que a gente dorme em média 8 horas, sobra muito pouco do nosso dia. E assim a vida vai passando enquanto nós estamos presos nesse digital, nessas conexões superficiais. E assim nós somos envolvidos, entenebrecidos, cheios de conexões, mas muitas vezes vazios de vínculos reais. Vivemos acelerados, mas talvez perdidos, ansiosos, sem direção, sobrecarregados de muitos estímulos e muito conteúdo, mas pobres de sentido. E paradoxalmente, hiperconectados, porém solitários, muitos solitários entre nós, digitalmente conectados, mas fisicamente isolados. Esse é o futuro, né? Pós-pandemia, isso tem agravado. O mundo é cada vez mais digital, cada vez mais híbrido, os trabalhos cada vez mais híbridos, a educação cada vez mais híbrida, a nossa realidade cada vez mais híbrida. Então, nesse mundo, nessa sociedade tão saturada de informação, tão saturada de estímulos, essa sociedade, ela precisa de uma igreja que subverte essa lógica. Ela precisa de uma igreja que subverte essa pressão de um ritmo frenético e de uma vida vazia. Ela precisa de uma igreja que rompe com a ilusão desses relacionamentos ou dessas conexões que são superficiais, que são meramente virtuais muitas vezes. De uma igreja que convida e confronta as pessoas ao nosso redor, a começar de nós mesmos, a uma vida que vai além do digital, que vai além do superficial, a uma vida real, a uma vida plena, que é aquela vida que Jesus nos convida a viver. Uma igreja que seja capaz, em Cristo Jesus, capacitada pelo Espírito Santo, a experimentar a graça e a contemplar a graça nos dias comuns, na vida comum, na espera comum, no elevador, na fila de mercado e nesses ambientes encontrar conexões reais com pessoas necessitadas de conhecer Jesus. Uma igreja ainda mais sensível e missional, intencional. Uma igreja capaz de se conectar com o outro, de sentir a dor do outro, de conhecer a história do outro, no seu contexto, na sua língua, nas suas dores, uma conexão real, para além do virtual. E eu queria ler um texto com você, um texto que está em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24.
Nesse texto, diz que Jesus estava indo com um dos líderes da sinagoga chamado Jairo, e a partir do verso 24 diz assim: uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Imagine comigo a multidão, imagine as pessoas pressionando Jesus, chamando a atenção de Jesus, com expectativa de receber a atenção de Jesus. Imagine a quantidade de estímulos, a quantidade de coisas, de sons que poderiam distrair Jesus em meio a todo aquele alvoroço. Pressionado de todos os lados, bastou um toque. Bastou um toque para que Jesus parasse tudo o que ele estava fazendo, para que Jesus parasse de prestar atenção em todas aquelas pessoas e procurasse uma pessoa, a pessoa que tinha lhe tocado de um modo especial. Não foi preciso muita coisa, ela não precisou bater em Jesus, empurrar Jesus, apenas um toque e apenas sensibilidade. Sensibilidade para perceber a dor, a verdade, a história que estava por trás daquele simples toque. Sensibilidade. Nós precisamos ser hoje e no futuro que se desenha também uma igreja que encarna, que vive a sensibilidade de Jesus, que vive a missão de Jesus, que mesmo pressionada, que mesmo talvez muito atarefada, que mesmo diante de muitas demandas, tem sensibilidade para encontrar o outro, para perceber o outro, para perceber o próximo, para ir em direção, para ouvir, para ser resposta de oração. É essa igreja que o futuro precisa, que a nossa sociedade precisa. Uma igreja sensível ao outro, para romper com a solidão do outro, para romper com os vínculos superficiais, estabelecendo vínculos verdadeiros, uma presença real e verdadeira para todo aquele que precisa de uma igreja sensível ao Espírito, que continua direcionando, capacitando e impulsionando sua igreja a todo aquele que é necessitado de encontrar Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite e que Deus nos dê sensibilidade.